Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diógenes e eu estou aqui novamente com mais um vídeo sobre Forex. Nos vídeos passados, ao longo desse capítulo, nós vimos a definição de tendências, como utilizar as médias móveis, como funciona e o que é exatamente a zona de suporte e resistência dinâmica. Okay? Entre outras coisas, vimos também alguns detalhes sobre notícias. E hoje eu queria trazer para vocês uma parte fundamental, crucial, a parte-chave para o seu sucesso como um negociador de Forex, ok? E essa parte fundamental se chama Trading Plan. Vou escrever aqui. Trading Plan. O que é um Trading Plan exatamente? Bom, um Trading Plan, nada mais nada menos, ele é uma sequência, certo? De passos que você segue, que você deve seguir antes de você abrir qualquer trade, qualquer operação dentro do mercado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você for negociar, quando você for negociar qualquer par ou qualquer instrumento financeiro, você precisa ter um plano de negociação. E um trading plan é exatamente isso, um plano de negociação. E para que serve um plano de negociação? Bom, uma história bastante interessante é que quando eu comecei a negociar, certo? Assim como eu creio que a maioria, ninguém nasce sabendo, né? Como dizem por aí. A minha informação, a minha formação, por se dizer, era um tanto quanto escassa. Eu conhecia pouco mercado, não conhecia praticamente nada, ok? E eu abria, por exemplo, um par que nem o STCHF e falava assim, acho que está na hora de comprar. E eu comprava e pronto. Às vezes ganhava, às vezes perdia. Também existe a tal da sorte, né, de principiante. Às vezes ganhava, perdia, lógico que essa primeira conta eu quebrei essa conta. Não era um valor muito alto, mas eu quebrei, né? Então, o que acontece? Tudo isso por não ter um trading plan. Então, o trading plan é um plano de negociação, ok? É a mesma coisa, por exemplo, se o Brasil resolve entrar em guerra com algum outro país, é preciso ter estratégias de guerra preparadas próprias para o desenvolvimento da guerra, certo? Então o que você precisa? Você precisa ter um mapa, você precisa ter conhecimento do terreno, você precisa ter algum meio para provisão do exército, certo? Para provisões, comida e etc, abastecimento e tudo isso aí. Muito bem, e para você negociar não é nada diferente disso, ok? Se você se você cai de paraquedas dentro do mercado, sem saber o que você está fazendo, eu, eu acredito que você não vai ser lucrativo, certo? Eu acho que vai ser muito difícil você ser constante dentro do mercado sem ter um trading plan, sem ter um plano de negociação para você fazer as coisas. Agora, se você quer simplesmente abrir a plataforma e mandar ordem, maravilha, faz isso aí. Mas eu tenho 99,9% de certeza que ao longo de 5 anos você não vai ser lucrativo. E o principal objetivo de um trader não é ganhar uma ordem hoje e se aposentar hoje, certo? Abrir uma ordem hoje e fazer por um mês inteiro. Não. O objetivo de um trader é que você possa ser consistente dentro do mercado. E essa é a coisa mais difícil de se adquirir como um trader. Não é fácil você ser consistente dentro do mercado, certo? Principalmente porque nós somos humanos e nós estamos baseados, ou seja, nós temos a nossa psicologia humana e isso, de certa forma, dificulta um pouco. Nós somos ansiosos, nós temos medos e etc. Ok? Portanto, você precisa ter um mapa da mina. E eu gostaria de dizer para você que um trading plan é um mapa da mina para você ganhar dinheiro no Forex, para você ser consistente e para você realmente ganhar muito dinheiro, se tornar um trader profissional. Você precisa ter um trading plan. Sem isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Bom, um trading plan consiste exatamente de quê então? Várias coisas. Consiste em várias coisas, entre elas um trading system, que é o sistema de negociação, como que você vai negociar. Eu não quero entrar muito a fundo a respeito de trading plan aqui, de um plano de negociação, mas eu quero trazer a parte mais superficial, mais básica de um trading plan,
que é os passos que você vai seguir antes de abrir qualquer tipo de trade dentro do mercado, ok? Para alguns isso pode parecer bastante simples, você simplesmente traça uma FIBO e vende ou compra, e etc. Ou então você coloca um estocástico lá na tela do seu computador e tá tudo certo, você vai negociar por aquilo ali. Eu particularmente, para mim isso não funciona, não porque eu sou melhor, mas pelo contrário, porque eu sou pior, certo? Eu sou um pouco teimoso e eu também sou muito distraído. Isso é verdade, eu sou muito distraído como um trader. Às vezes eu sou muito distraído. Enquanto eu estou esperando um par me dar um sinal para eu entrar, às vezes eu entro para ver o e-mail, às vezes entra no MSN, e quando eu vi, o sinal já passou faz horas e eu estou ali distraído com outras coisas. Então, para que eu pudesse corrigir esse defeito meu, porque eu reconheço que é um defeito, para que eu pudesse corrigir esse defeito e atingir uma melhor consistência, melhor constância dentro do mercado, não somente em resultados, mas também em um padrão de atitude, e me manter focado, sempre focado dentro do mercado, foi exatamente para isso que eu decidi criar o meu próprio trading plan, ok? Meu trading plan é nada mais que uma folha de papel em que eu tenho todos os passos em que eu devo seguir antes de abrir qualquer tipo de operação dentro do mercado. E eu seguindo essa lista das coisas que eu devo seguir antes de entrar em uma operação dentro do mercado, eu elimino muito do meu fator psicológico, enfim, o medo, a ansiedade, a ganância e etc. Eu elimino muito disso, me mantendo estricto ali ao meu trading plan, a meu plano de negócios, e eu seguindo exatamente as regras do meu trading plan, como sendo uma receita de um bolo, por exemplo. Ok? Eu não sei cozinhar, sou péssimo na cozinha, mas eu sei fazer um tipo de bolo que se chama brownie. Comparação bem. Eu aprendi a fazer esse bolo há algum tempo, certo? Eu faço um bolo, brownie. É uma delícia o bolo que eu faço. Mas eu preciso de ter a receita do bolo para fazer. E o mais interessante é que outras pessoas fazem o mesmo bolo que eu e não fica tão bom quanto o meu. Eu sei fazer o bolo, mas eu preciso da receita com todos os ingredientes, eu preciso da receita com todos os passos a seguir. E eu sigo aqueles passos e às vezes no meio enquanto eu estou fazendo o bolo, eu improviso alguma coisa, coloco um pouco mais de alguma coisa aqui, outra ali, e fica bom o meu bolo, ok? Essa é uma comparação bem simples, mas comparando com você ser um trader, é a realidade. Você precisa ter a receita do bolo na sua mão. Não confie na sua cabeça, não confie na sua memória, porque se você não tiver um trading plan, um plano de negociação, você vai acabar esquecendo algum ingrediente na última hora. E às vezes esse ingrediente que você não colocou era o ingrediente principal para que você tivesse sucesso em uma operação ou como um trader, e você esqueceu desse fator, e esse fator, portanto, você foi traído pela sua própria memória. Ok? É por isso que eu sigo um plano de negociação em que eu estabeleço as minhas regras antes de abrir qualquer ordem dentro do mercado. Eu criei um arquivinho aqui no bloco de notas. Vou aumentar aqui um pouco a fonte. Vou colocar 18. Isso vai ficar muito... Eita, ficou muito grande. Vamos dar uma olhada. Ok, esse documento que eu criei aqui traz a ideia básica de um trading plan seguindo esse sistema que eu expliquei para vocês das médias, ok? É bem básico, não tem assim nada muito aprofundado por enquanto, mas eu tenho também meu trading plan, que ele é composto de algumas páginas de informação em que eu vou simplesmente marcando sim ou não, e chego no final, se deu preencher os meus requisitos, então eu entro na ordem, se não, eu simplesmente deixo passar. Mas esse trading plan que eu estou mostrando para você aqui, esse plano de negociação, ele trata exatamente todas as partes necessárias, ainda que de uma forma um pouco básica, mas ele traz de forma todos os passos necessários para que você deve seguir antes de abrir alguma ordem dentro do mercado. Primeira coisa, desculpa pessoal, minha garganta não está muito legal. O par está em tendência? Bom, vamos dar uma olhada então no SDCHF. O par está em tendência?
Olha que pergunta. Sim, uma tendência no gráfico de 4 horas, o SDCHF, uma tendência muito bonita, certo? De queda. As médias estão paralelas entre si. O preço está respeitando a zona de suporte e resistência. O preço não está nem um lugar perto da média de 100, não tem cruzamento, enfim. A beleza, o legal desse sistema é que você consegue identificar uma tendência em questão de menos de um segundo. Questão de, você olha, você já vê se o par está em tendência ou não. Ok? Então, para a nossa primeira resposta, nossa primeira pergunta, o par está em tendência? Sim. Vamos colocar aqui o sim. Muito bem. O preço está na zona de suporte e resistência dinâmica? O preço está na zona de suporte e resistência dinâmica? Não. A zona de suporte e resistência dinâmica é essa zona aqui, entre as médias de 30 e de 50. E o preço está longe da zona de suporte e resistência dinâmica. Como vocês sabem, eu baseio absolutamente todos os meus trades na zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? Aqui, exatamente. Por quê? Porque é daqui que eu espero que saia um novo movimento, como aqui, na direção da tendência. Como aqui também, um novo movimento na direção da tendência. Certo? Então, a segunda pergunta, o preço está na zona de suporte e resistência dinâmica? Não. Muito bem. Como está o preço em períodos mais longos? Diário, semanal e mensal. Vamos dar uma olhada então. Vamos começar pelo maior, o mensal. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Tá. Como está o preço aqui no gráfico mensal? Existe algum suporte por aqui? Não. O preço quebrou o suporte e continuou caindo. Certo? Muito bem. Existe alguma tendência de alta aqui que vai impedir? Não. Existe algum suporte? Vamos dar um zoom aqui. Existe algum suporte antigo? Não. Inclusive, esse o preço mais baixo que o SDCHF já teve em toda a história, desde lá 1989. Está aqui. Mais de 20 anos atrás. É o preço mais baixo que o SDCHF já teve, certo? Então não tem nenhum tipo de suporte, ele pode continuar caindo como ele pode subir, nunca se sabe. Portanto, dentro do gráfico mensal, não existe nenhum tipo de impedimento para a gente negociar esse par, essa tendência de queda em H4. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. O gráfico semanal também está em tendência de queda, certo? Olha só, apontando para baixo e etc. Ok? Mas no gráfico semanal o preço não está exatamente tocando na zona de suporte e resistência dinâmica, que é essa zona aqui, que a gente baseia os trades. Então não existe nenhum tipo de impedimento aqui também para que a gente possa continuar vendendo esse par. Lógico, o fato de que esse é o preço mais baixo que o SDCHF já teve em toda a história um pouco, esse fato por si já é um pouco perigoso, certo? Porque, enfim, tá barato. Agora, mas isso também não quer dizer que tem um suporte histórico aqui. Como não existe um suporte histórico, ele pode continuar caindo. Uma hora ele vai ter que subir, logicamente. Dá uma olhada no gráfico diário. Tendência de queda no gráfico diário. Perfeito esse par. Olha só. Tendência de queda. O preço sim está tocando na zona de suporte e resistência dinâmica cada vez que ele retrai. E os novos movimentos estão saindo daqui na direção da tendência. Ok? E no gráfico de 4 horas, portanto, esse par, o SDCHF, inclusive, olha, vamos dar uma olhada aqui, nós temos uma tendência de queda no gráfico mensal, nós temos uma tendência de queda no gráfico semanal, uma tendência de queda no gráfico diário, uma tendência de queda no gráfico de 4 horas, 1 hora deve estar também, uma tendência de queda no gráfico de 1 hora, 30 minutos está formando uma tendência intraday aqui, 15 minutos, 5 minutos deu uma retraída e 1 minuto. Mas o que importa pra gente é 4 horas, certo? Portanto, voltando então, como está o preço, em períodos mais longos? Bom, vou colocar aqui então, sem impedimentos.
Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Se você quiser basear o seu trading plan, criar o seu próprio plano de negociação, você pode fazer isso, logicamente, mas aí é como eu estou fazendo, apenas para termos aí do vídeo, ok? Bom, qual a principal zona de confluência de fatores? Como vocês já viram, a zona de confluência de fatores é uma zona onde existe um número grande de vários fatores que chegam exatamente ao mesmo tempo, chegam ao mesmo tempo dentro da zona de suporte e resistência. Elas incluem trend lines, que é esse aqui, acabei de traçar, inclui Fibonacci, que vocês já viram também, ok? Fibonacci, a gente pode traçar uma Fibo aqui. Inclui também os topos e fundos anteriores, linha contrária de tendência e várias outras coisas. Nesse caso, a principal zona de confluência de fatores estaria, como não poderia deixar de ser, entre a zona de 61.8 e 38.2. Aqui, certo? Até o preço retornar por aqui, essa zona de suporte e resistência dinâmica vai estar por aqui assim mais ou menos. Portanto, a zona de confluência de fatores está entre essa zona. Ok? Então, aqui a gente pode definir então, como por exemplo sendo 50% da retração, vai ser 87,38. Opa. Qual a principal zona? 0,8738. Certo? Essa sendo então pra gente, lógico, nesse caso aqui não é exatamente 50% de Fibonacci, mas sim essa zona inteira que é a zona de suporte e resistência dinâmica. Mas, para termos do próprio vídeo aqui, a gente vai usar como se fosse os 50%. Ok? Então tá, a zona principal é 87,38. Quais os itens presentes na confluência de fatores? Aqui você vai colocar, por exemplo, o que nós temos lá? Fibonacci, Trendline, que é a linha de tendência. Nós temos a zona de suporte e resistência dinâmico, algum número redondo, se for o caso, certo? Suporte anterior ou resistência anterior se tornando suporte, e todos os itens da confluência de fatores, que eu não vou entrar em muito detalhe agora, exatamente para não ficar muito longo esse vídeo. Resistência, suporte e resistência anteriores e etc. Ok? Muito bem. Primeira coisa então, nós definimos que o par está em tendência. Sim, o par está em tendência. Boas oportunidades de venda. Os gráficos maiores, mensal, diário, semanal, eles estão mostrando alguma contrariedade, algum impedimento? Não. Portanto, é completamente negociável, aceitável, uma ordem no USDCHF de 4 horas, ok? Muito bem. Depois, qual a principal zona de confluência de fatores? Nós estabelecemos 87,38, ok? Como sendo aqui, mas nós sabemos, 87,38 é só para a questão do vídeo em si, mas a zona principal estaria entre 61.8 e 38.2. Qualquer sinal que aconteça aqui, certo? O preço pode retornar, vou fazer um negócio aqui. O preço pode retornar e bater na trendline, na linha de tendência. A trendline está exatamente dentro da zona de suporte e resistência, que já é por si só uma resistência importante aqui nessa tendência de queda. E vai dar junto com 61.8 e 38.2 de Fibonacci. Portanto, a zona principal seria exatamente essa zona aqui, algum número redondo que a gente encontrasse aqui no meio, que poderia ser, por exemplo, 87,50, que eu acabei de ver aqui, 87,50 que é um número redondo. Então vamos trocar aqui 87,50. Quais os itens presentes na confluência de fatores? Se você tiver apenas um ou dois itens aqui, cuidado, atenção, pode ser que esse suporte ou essa resistência não seja assim tão forte como para segurar o preço. O que eu quero dizer com isso? Se tiver apenas um ou dois fatores aqui na confluência de fatores, certo? Isso pode ser que não exista força suficiente para segurar uma retração e que a retração vai quebrar para cima e continuar, vai quebrar a tendência, ok? Quanto
quanto mais fatores, quanto mais itens na sua confluência de fatores, melhor. Se você tiver 4, 5, 6, quanto mais melhor. Ok? Todos ao mesmo tempo. Próximo. 4. Quais são as notícias agendadas para o dia e para as moedas do par em questão? Então a gente vai entrar no Forex Factory. Tá um pouco lerdo meu computador aqui. Ok, Forex Factory. Muito bem. E você então vai ver qual é quais são as notícias agendadas para aquele dia para as duas moedas presentes no par aqui no caso em questão. Certo? Se tiver, lembrando sempre de estabelecer uma janela horária aí de 2 horas para você dar um espaço para os seus trades para eles se desenvolverem e também ficar protegido contra a euforia do mercado causada pela notícia. 5. Qual será meu stop, take e trailing? Isso é importantíssimo. Muita gente entra, primeiro abre a posição, depois que vai estudar onde vai ser o stop, certo? Essa é uma maneira errada de se negociar. Primeiro você calcula o stop, depois você calcula o take, depois você calcula o tamanho do seu lote pelo seu risco, ok? Então você precisa saber de antemão qual que vai ser, onde vai estar posicionado o seu stop, caso para você se proteger caso dê errado. Por exemplo, volta aqui, toca aqui, você acha que vai cair, começa a cair um pouquinho e de repente ele quebra para cima. Seu stop tem que estar posicionado em algum lugar por aqui por cima para que você possa proteger o seu capital e não perder tudo em um único trade, ok? Então, quinta parte do trading plan. É importantíssimo, antes de você abrir a posição, você saber qual será seu stop, qual será seu take e qual será o seu trailing. Ok? E a sexta condição é o que eu vou fazer caso o preço retraia e rompa a zona de suporte e resistência. Muito bem, nós estamos nessa tendência de queda em USD CHF 4 horas. O que eu vou fazer caso o preço retraia? Está aqui, por exemplo, a média de 50, a média de 30, e o preço entrou aqui, começou a passar e fechou 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas do lado errado da zona de suporte e resistência. O que eu vou fazer com relação a isso? Ok? Você tem que ter em mente já o que você vai fazer caso isso aconteça. Por quê? Você não quer ter nenhum tipo de surpresa quando você estiver dentro da sua posição. Você não quer ser surpreendido por alguma coisa que você não sabia ou por alguma coisa que você esqueceu de prestar atenção. Por isso, você tem que entrar sabendo exatamente todas as possibilidades o que pode acontecer e o que você vai fazer. Certo? Puxa vida, todas as possibilidades, mas pode acontecer de tudo no mercado. Sim, o mercado pode ir para cima ou para baixo. Se ele for na direção da sua posição, maravilha, parabéns, você ganhou dinheiro. Se ele for contra você, você não tem outra opção a não ser fechar seu trade enquanto seu prejuízo ainda não é muito grande. Ok? Então você tem que estar preparado psicologicamente para qualquer tipo de ocasião dentro do mercado, que na verdade tudo pode acontecer. O que eu vou fazer caso as SMA deixem de estar paralelas? O que eu vou fazer, por exemplo, nesse caso aqui, se a SMA de 30 de repente ela começa a apontar para frente, para cima, meio querendo subir apontar para cima. O que eu vou fazer? Vou manter meu trade aberto, esperar ele ir lá em cima e pegar meu stop? O que eu vou fazer? Você precisa saber o que você vai fazer caso isso aconteça. Você precisa ter em mente, porque você não quer ser surpreendido por nada dentro do mercado, ok? O que eu vou fazer caso o preço feche abaixo da mínima de ontem em uma tendência de alta? Opa! Isso quer dizer o quê? Se você está em uma tendência de alta, ou por exemplo, vamos pegar aqui uma tendência de queda. No caso, deixa eu ver. O que você vai fazer se o preço ele fechar acima da mínima? Opa, não. Caso ele volte e feche acima da máxima de ontem, da sessão anterior, que no caso da semana passada, certo? Essa aqui é a máxima da semana passada. O que você vai fazer se o preço voltar e fechar aqui? Com certeza já perdeu, já tomou stop nesse caso, certo? Mas às vezes em uma tendência de queda, uma tendência de alta, nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é um candle, um dia, esse aqui é
outro dia, esse aqui é outro dia. E aqui, por exemplo, nós estamos no dia atual. Essa aqui é a mínima de ontem. O que você vai fazer se nessa tendência de alta o preço tá, o preço fechar abaixo dessa mínima aqui, fechar, por exemplo, esse candle ele vem e fecha aqui, ó, aqui embaixo, um candle de queda, abaixo da mínima do dia anterior. Isso é um sinal de fraqueza da tendência de alta, certo? Isso também seria um sinal de fraqueza da tendência de queda, se fosse o contrário. Por exemplo, nessa tendência de queda aqui, ó, a máxima do dia de ontem foi aqui, certo? O que você vai fazer se o preço vier e fechar aqui para cima? Ok? Você precisa ter isso em mente, estar preparado para esse tipo de situação e preparado para o que der ou vier e que nada te surpreenda dentro do mercado. Bom, pessoal, a minha sugestão é que você crie o seu próprio trading plan, o seu próprio plano de negociação. Você pode seguir esse próprio trading plan que está aí, você está vendo, certo? Você pode adicionar coisas, tirar coisas, fazer o que você quiser. Mas, por favor, tenha um trading plan, tenha um plano de negociação, tenha uma estratégia, tenha alguma coisa. Não somente senta na cadeira e abre posição. Isso vai ser muito prejudicial para sua conta e para você como um trader. Ok? Portanto, é importantíssimo nós termos um trading plan, um plano de negociação. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.